Olá! Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca paz e leveza. Seja bem-vindo ao canal Vibe Meditação. Se as minhas palavras tocam a sua alma, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se, ative o sininho e venha conosco nessa jornada de autoconhecimento e tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita-se mergulhar nesta história. Deixe-se ficar em uma posição confortável. Sinta o peso do seu corpo. Sinta o chão sob seus pés ou o apoio da cadeira. Agora, leve a sua atenção para a sua respiração. Apenas observe o ar entrando e saindo, sem tentar controlá-lo. Sinta a vida fluindo em você. Inspire, expire, devagar e profundamente. Sinta o seu peito se expandir a cada inspiração e relaxar a cada expiração. A cada respiração, você se torna mais presente. Inspire e expire. Deixe ir o que aconteceu antes e o que virá depois. Agora, só existe você e este momento. Era uma vez um viajante. Ele não tinha nome, pois poderia ser qualquer um de nós. Este viajante seguia por uma trilha sinuosa, em meio a uma paisagem de uma beleza singular. O céu era de um azul profundo, com nuvens brancas que se moviam lentamente. Pássaros cantavam em árvores de folhas verdes vibrantes e flores coloridas desabrochavam ao lado da trilha. O ar era fresco e puro, com um aroma de terra úmida e flores silvestres. A paisagem era um convite para a paz e a serenidade. Mas o viajante não a via. Seus olhos estavam fixos no chão, seu corpo curvado, seus passos lentos e arrastados. Ele estava preso em sua própria batalha. Ele carregava uma mochila de lona gasta nas costas. Não havia roupas nem comida. Havia pedras. Pedras de todos os tamanhos e pesos, cuidadosamente amarradas com cordas. Elas representavam fardos, mágoas e ressentimentos. Havia a pedra de uma palavra dita sem pensar, de uma promessa não cumprida, de uma injustiça sofrida, de um erro do passado que ainda o atormentava. A mochila era tão pesada que seus ombros doíam, suas costas curvavam-se. O som que as pedras faziam ao se chocarem umas contra as outras era baixo e constante. Era um som irritante, como o tic-tac de um relógio que nunca parava. Um lembrete constante de tudo o que ele carregava. O som do seu fardo. Ele seguia por aquele caminho, exausto, enquanto a beleza do mundo passava por ele sem ser vista. De repente, a monotonia do som das pedras foi quebrada. O viajante ouviu uma nova melodia, suave e constante, que não vinha de sua mochila, mas de algum lugar à frente. Era o som de água corrente, de algo que fluía livre e sem esforço. Ele ergueu a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, notou o mundo ao seu redor. A trilha se abriu, revelando um rio largo e majestoso. Suas águas eram tão límpidas e cristalinas que brilhavam sob o sol da manhã, refletindo o céu e as árvores em uma dança de luz. A correnteza era suave, mas constante, e o som que produzia era uma canção de paz. Ele era um contraste total com o peso e a dor que o viajante carregava. O viajante se sentiu atraído por aquela energia. Era como se o rio o estivesse convidando, chamando-o para sua margem. Ele caminhou em direção à água, sentindo a grama macia sob os seus pés. Chegando à margem, sentou-se.
Com um suspiro profundo, finalmente tirou a mochila das costas e a colocou ao seu lado. O alívio de se ver livre daquele peso por um instante foi indescritível. Era como se seus ombros antes curvados pudessem finalmente relaxar. O viajante fechou os olhos, respirou fundo e sentiu a leveza do momento. A única coisa que ele ouvia agora era o som sereno do rio. Ele olhou para a mochila e, pela primeira vez, a viu não apenas como um fardo, mas como uma coleção de histórias dolorosas que o impediam de viver. A dor era visível em cada pedra, em cada corda amarrada. Ele sabia que o momento de enfrentar essas histórias havia chegado. De repente, a monotonia do som das pedras foi quebrada. O viajante ouviu uma nova melodia, suave e constante, que não vinha de sua mochila, mas de algum lugar à frente. Era o som de água corrente, de algo que fluía livre e sem esforço. Ele ergueu a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, notou o mundo ao seu redor. A trilha se abriu, revelando um rio largo e majestoso. Suas águas eram tão límpidas e cristalinas que brilhavam sob o sol da manhã, refletindo o céu e as árvores em uma dança de luz. A correnteza era suave, mas constante, e o som que produzia era uma canção de paz. Ele era um contraste total com o peso e a dor que o viajante carregava. O viajante se sentiu atraído por aquela energia. Era como se o rio o estivesse convidando, chamando-o para sua margem. Ele caminhou em direção à água, sentindo a grama macia sob seus pés. Chegando à margem, sentou-se. Com um suspiro profundo, finalmente tirou a mochila das costas e a colocou ao seu lado. O alívio de se ver livre daquele peso por um instante foi indescritível. Era como se seus ombros antes curvados pudessem finalmente relaxar. O viajante fechou os olhos, respirou fundo e sentiu a leveza do momento. A única coisa que ele ouvia agora era o som sereno do rio. Ele olhou para a mochila e, pela primeira vez, a viu não apenas como um fardo, mas como uma coleção de histórias dolorosas que o impediam de viver. A dor era visível em cada pedra, em cada corda amarrada. Ele sabia que o momento de enfrentar essas histórias havia chegado. O viajante olhou para a mochila e, por um momento, a viu não apenas como um fardo, mas como uma coleção de histórias dolorosas. Antes de prosseguir, convido você a fechar novamente os olhos, suavemente. Deixe que o som do rio que agora você ouve se torne a sua âncora. Sinta a água fluindo, levando consigo qualquer tensão do seu corpo. Relaxe os ombros, o maxilar, a testa. Deixe que a serenidade deste lugar comece a te envolver. Agora, enquanto você se permite essa calma, imagine a mochila do viajante. Visualize a textura da lona, o peso que ela exerce sobre a terra. Sinta a energia das pedras ali contidas, cada uma vibrando com uma história não resolvida. O viajante se lembrou da primeira pedra que havia colocado ali há tantos anos. Era pequena e irregular, a pedra da mágoa por uma crítica injusta recebida no trabalho. Reviva aquele momento na sua mente sem julgamento. Apenas observe a emoção que ele evoca. Na época, a raiva e a frustração o consumiram e ele carregou aquela sensação como um peso constante desde então. Ele podia quase sentir a textura áspera daquela pedra em suas mãos, a mesma sensação que talvez você já tenha sentido diante de uma crítica.
Depois, lembrou-se da pedra lisa e fria do medo do fracasso que o havia impedido de tentar tantas coisas novas ao longo da vida. Sinta essa pedra imaginária em suas mãos, a hesitação, a dúvida. Ele a pegou mentalmente, sentindo o calafrio que sempre o acompanhava diante de desafios. Um sentimento que talvez também lhe seja familiar. Ele percebeu que, ao invés de viver no presente, ele estava vivendo no passado, carregando o peso de cada pedra, revivendo cada momento de dor como se fosse ontem. O sol refletia nas águas do rio, um brilho suave que parecia querer dissipar as sombras da mente, convidando à libertação. O calor do sol em sua pele. Respire fundo e, ao expirar, libere qualquer tensão, qualquer dúvida, qualquer resistência que ainda possa estar em você. Apenas a sua presença, a sua respiração e o som do rio. O viajante, com as mãos trêmulas, abriu a mochila. Ele pegou a primeira pedra. Era a pedra da mágoa com um amigo. A que representava a dor de um amigo que o havia magoado há tantos anos. Ele a segurou por um momento, sentindo sua frieza, a dor da lembrança. Ele a olhou, a reconheceu e, com uma intenção firme, a jogou no rio. Visualize essa pedra afundando, desaparecendo na água. Sinta o pequeno alívio que essa ação traz. A água se agitou por um instante, mas logo voltou à sua calma, como se o rio estivesse pronto para receber mais. E o viajante sentiu algo estranho e maravilhoso: a ausência do peso. Um pequeno espaço de alívio se abriu em seu coração. Ele continuou. Pegou outra pedra, mais pesada. A pedra da culpa por um erro que havia cometido. Uma palavra dita que não podia ser desfeita. Ele a segurou, sentiu o arrependimento e então, com uma respiração profunda, a lançou no rio. Mais uma vez, a água absorveu o fardo e o viajante sentiu um segundo alívio. Um alívio mais profundo que o anterior. Perceba essa sensação de alívio em seu próprio corpo, como um músculo que relaxa. Ele entendeu que o perdão não era sobre o outro, mas sobre ele mesmo. Ao jogar a pedra, ele não estava justificando a ação da outra pessoa, nem esquecendo o que aconteceu. Ele estava se libertando da dor. Ele estava escolhendo a sua própria paz. Sinta a paz que essa escolha traz. O rio segue calmo, aceitando o que é lançado nele sem julgamento. O viajante foi pegando as pedras. Feche os olhos novamente e visualize-o. Ele pega uma pedra que representa a mágoa por uma oportunidade perdida, uma chance que ele deixou escapar. Sinta a textura áspera dessa pedra em suas mãos, o peso do "e se" que ela carrega. Com uma intenção profunda, ele a lança no rio. Mais uma onda, mais um som de alívio. A mochila, antes tão cheia e pesada, agora estava mais leve, e o coração do viajante também. Ele pega outra, uma pedra escura e pontiaguda, que representava a decepção com alguém que ele amava. O peso da traição e da desilusão era grande. Ele a segura, sente o nó na garganta e então, com um suspiro que libera o ar preso em seu peito por anos, ele a lança no rio. As águas a recebem e um sentimento de paz como um bálsamo se espalha por seu corpo. A cada pedra que era lançada, a mochila ficava mais vazia e o coração do viajante mais leve. Sinta essa leveza se manifestar em seus próprios ombros, em seu peito, em sua respiração. As águas do rio pareciam brilhar ainda mais, como se estivessem celebrando cada libertação.
Ele se levantou, sentindo a leveza em seu corpo e em sua alma. A dor nos ombros diminuía. A curvatura de suas costas se endireitava. Um sorriso tímido, quase esquecido, começou a brotar em seu rosto. Ele se sentia como um navio que, após uma longa tempestade, finalmente encontrava um porto seguro. A mochila, agora vazia, estava ao seu lado. Havia apenas uma última pedra, a maior de todas e a mais difícil de segurar. A pedra de um perdão que ele acreditava ser impossível de conceder. Respire fundo e prepare-se, pois o momento de enfrentar o maior fardo está aqui. O viajante pegou a última pedra. Feche seus olhos e imagine essa pedra. Era a maior de todas e a mais difícil de segurar. Ela era pesada, áspera, com bordas afiadas que pareciam cortar a sua mão. Ela representava um perdão que ele acreditava ser impossível de conceder, uma mágoa tão profunda que parecia ter se enraizado em sua própria alma. A tentação de guardá-la de volta foi forte. Ele sentiu que, ao se libertar dela, estaria desonrando a sua própria dor, esquecendo a injustiça sofrida. O medo de se tornar vulnerável sem aquele fardo, mesmo que fosse um fardo de dor, o paralisou por um instante. Mas o rio murmurou novamente e o viajante, com os olhos fechados, escutou. Sinta essa voz suave do rio que te diz que honrar sua dor não significa carregá-la para sempre. Honrar sua dor é transformá-la em sabedoria, em compaixão. É permitir que ela se torne um degrau para a sua liberdade. Respire fundo e sinta a coragem se manifestar dentro de você. Uma coragem que vem do amor próprio e da vontade de ser livre. Com um último esforço e com o coração batendo forte, ele ergueu a pedra. Ele a olhou, reconheceu o medo, a dor e, com a intenção mais pura de sua alma, ele a lançou no centro do rio. A pedra fez um grande barulho ao cair e a água se agitou por um instante, como se estivesse recebendo o fardo mais pesado de todos. E então, a calma voltou. O viajante, com a mochila finalmente vazia ao seu lado, sentiu uma liberdade que jamais havia experimentado. Uma paz que preencheu cada célula do seu ser. Sinta essa paz agora, em seus braços, em seu peito, em sua mente. Ele se levantou, sentindo a leveza em seu corpo e em sua alma. Pela primeira vez, ele notou a beleza da paisagem ao seu redor, as árvores verdes, as flores coloridas, o céu azul e o sol brilhando intensamente. Ele se sentiu renascer. O viajante olhou para o rio e, com o coração transbordando de gratidão, ele compreendeu. O rio não era apenas água, mas uma metáfora viva do perdão. Ele viu que o rio continuava fluindo, levando consigo todas as pedras, transformando-as em areia, em uma nova paisagem. Sinta a sabedoria deste momento. Entenda que o perdão não é um ato único, mas um rio que flui continuamente, nos convidando a liberar, a soltar, a deixar ir. E o viajante sabia que, mesmo que novas pedras pudessem surgir em seu caminho, ele sempre teria o rio do perdão para onde ir, um lugar para soltar o que não o serve mais. Ele se sentiu grato. Grato por ter tido a coragem de olhar para suas pedras, de reconhecer suas dores e de escolher a sua própria liberdade. Feche seus olhos e sinta essa gratidão por ter feito esta jornada com o viajante. Sinta a leveza em seu próprio corpo, em seu próprio ser. Ele se virou e continuou a sua jornada. Mas agora, seu passo era leve, sua cabeça estava erguida e um sorriso sincero e puro iluminava seu rosto. Ele não era mais apenas um viajante, mas um ser livre que carregava em seu coração
não o peso do passado, mas a leveza do perdão e a esperança de um futuro mais sereno. E você? Qual pedra você escolhe soltar hoje? Visualize o seu próprio rio do perdão e jogue nele aquilo que te impede de ser livre. Respire fundo e sinta a paz dessa escolha. Ao abrir os olhos, leve essa sensação de leveza com você. Se esta história tocou o seu coração e te trouxe um momento de paz, eu te convido a se inscrever no canal Vibe Meditação e ativar o sininho para continuar a nossa jornada juntos. Que a sua paz interior seja um rio que flui sem cessar.